Fala galera da categoria de base Pais e Atletas. Hoje nós temos uma entrevista extremamente especial, né? Nosso convidado de hoje é mais do que um amigo, é um irmão. E a história dele eu tenho certeza que vai impactar muito, né? Tanto você atleta, tanto você pai de atleta, né? Ele é um ex-jogador de categoria de base, não chegou aos profissionais, mas quem disse para você que ele não é um vencedor? Quem disse para você que ele não é realizado, né, na sua nova função? Então, tenho certeza que vocês vão se emocionar com essa entrevista e vocês vão ver que o futebol ele é maravilhoso, mas não significa que quem não se tornou jogador de futebol se torna uma pessoa frustrada ou não realizada. Pelo contrário, a história dele vai te mostrar isso. Estou aqui com meu amigo Rodrigo Silva, prazer te receber. Bom estar aqui com você, bom poder estar falando com os jovens atletas que têm um sonho de ser jogador de futebol, mas é muito importante a gente entender que independente de se tornar ou não jogador de futebol, a gente pode construir uma história bonita, a gente pode realizar sonhos materiais e sonhos pessoais. Perfeito. Irmão, conta pra gente, como é que você começou a sua trajetória, com quantos anos, aonde, como é que foi? Cara, como acho que todo menino de São Gonçalo, né, a gente começou no Mauá, tive a oportunidade de ir pro Flamengo fazer um teste muito novo, a gente entrou no Mirim, era pré-Mirim, eu não lembro, e aí eu fiquei no Flamengo até os 16 para 17 anos, primeiro ano de juvenil. Felizmente não deu certo, fui dispensado, um pouco de rebeldia de minha parte, mas não tem desculpa, não performei como os outros, saí de lá, eu tive a oportunidade de ir para o Cruzeiro, fiquei um ano lá, com 17 para 18 anos também não deu certo, e ali se encerrou a minha história no futebol. Passei um ano sabático, porque é difícil essa transição, mas depois eu tive que virar a chave, me tornei a primeira pessoa da minha família com nível superior, e aí iniciou-se a minha história na educação física, né? E trabalhando com jovens atletas, demorou isso acontecer, mas dali desenvolveu a minha vida profissional. E como era o teu dia a dia, a tua realidade, o dia a dia da tua família, você na busca, no início de querer ser um jogador de futebol? Cara, eu acho que como toda família, né, de uma classe social inferior, né? Não digo inferior, mas uma classe social sem muitas oportunidades, você crê que só o futebol é a porta de você conquistar uma casa legal, um carro legal, de poder ajudar seus pais. E eu pude comprovar isso na prática, que existe sim vida após futebol. Hoje eu consigo ter uma boa casa, ter um bom carro, ajudar minha mãe com o plano de saúde dela, com a vida dela. E eu descobri isso através do meu trabalho, né? Me realizei profissionalmente, me encontrei dando aula, me encontrei criando meu próprio negócio. E eu fico muito feliz de entender e poder hoje ser exemplo, porque eu trabalho com alguns garotos, né? De poder ser exemplos para eles na prática, que existe forma de você ajudar sua família, realizar sonhos pessoais e sonhos materiais, né? Através da minha profissão. Perfeito. Tá vendo? Para vocês pais, principalmente, né? Esse depoimento do Rodrigo Silva é extremamente importante para que você entenda que o futebol é maravilhoso, é excelente você ter um filho que busca realizar esse sonho de se tornar um jogador de futebol, né? É importante você direcionar o teu filho, você orientar, você incentivar, mas que você entenda também que o futebol a gente sabe que não são todos os atletas que vão chegar, né? Seria muito maravilhoso se todos chegassem, mas não vão chegar. E não significa que o seu filho é um derrotado se ele não conseguir chegar. Você tem que entender que o seu filho ele pode ser vencedor na área que ele quiser, né? O importante é ele entender o momento certo, que as coisas não vão dar certo de um lado, ele seguir o caminho. Todo mundo na vida é importante ter um plano B. E vocês, pais, têm papel fundamental nisso. Infelizmente, eu não tive uma figura paterna porque eu pedi meu pai muito novo. Então eu tive que aprender isso com a vida, Deus me capacitando, e eu tive que aprender isso na marra, de ser o alicerce da minha própria casa. Mas vocês, pais, têm papel fundamental nisso, de poder ser o suporte nesse momento de transição, onde a vida profissional não deu certo como todos queriam, mas você poder estar ali incentivando e criando subterfúgios, né, para que seu filho consiga ter sucesso em outras áreas. Perfeito. Eu sei que você, né, teve um drama familiar muito jovem, né? Você perdeu o seu pai. Como é que foi isso, né? Você dentro da sua casa, com a sua mãe, o seu irmão, ter que encarar essa situação? Então, eu era muito jovem, eu não lembro muito dessa transição da perda do meu pai. Eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 5 para 6,
E eu entendo sim que o pai, a figura paterna, é importantíssima na formação de um atleta. Eu ouso a dizer que talvez se eu tivesse essa figura paterna, eu teria sido um jogador de futebol. Talvez não teria sido no Flamengo, num Cruzeiro, mas a minha vida teria seguido profissionalmente falando. Então, a figura paterna, óbvio que com sabedoria, sabendo a hora de puxar, a hora de não puxar, de dar um abraço, de ser voz firme, é fundamental. Eu tive a ajuda de uma pessoa muito importante que a gente conhece, que foi o pai do Ibson, o Laís, que foi uma figura muito importante na formação do meu caráter, na minha formação como homem. Mas só que a figura paterna fez falta nessa transição. Mas graças a Deus tudo se encaminhou da melhor forma e hoje eu estou muito feliz. Hoje eu tenho um espaço próprio já há 14 anos, onde eu consigo ajudar pessoas como eu fui ajudado lá atrás. O dinheiro acaba sendo consequência. Eu consegui, através do meu emprego, como eu falei anteriormente, realizações materiais. Vinícius, eu acho que eu nunca te contei isso. Eu tinha um sonho de morar em Itacoatiara. Acho que toda criança gonçalense. Perto da praia. Perto da praia. E eu achava que só sendo jogador de futebol, aquelas casas de rico, que eu consegui realizar isso. Legal. Através do meu trabalho, consegui realizar. Então, assim, cara, é uma coisa material que para muitos parece só uma casa, mas para aquela criança de 9 anos, de 10 anos, de uma comunidade, de um lugar que é uma realidade tão diferente, para ela, esses sonhos, a gente acha que só com futebol dá para realizar. Mas não, cara. Você estudando, você sendo honesto, Deus guiando o seu caminho, isso tudo você consegue realizar. Perfeito. E eu imagino que quando você perdeu o seu pai, né, mesmo você sendo tão jovem, como você relatou, com 7 anos, né, eu sei que você tem um irmão que é mais jovem que você, eu imagino que, né, pelo que eu vejo hoje no futebol, né, os pais às vezes colocam uma carga muito grande sobre o filho, que ele tem que dar certo, né, e você naquele período sem o seu pai, eu imagino como deve ter sido para você um amadurecimento precoce, né, com a sua mãe, com o seu irmão mais novo, de você ser um cara que, cara, eu preciso dar certo, eu preciso ajudar a minha mãe a virar essa chave dentro de casa. Eu imagino que deve ter sido bem difícil para você. Cara, e você falou uma coisa do meu irmão, e fica até uma dica para os pais, cara. Cara, se você tem um outro filho que não joga futebol, cara, se preocupe com ele tanto quanto você se preocupa com seu filho que joga. Porque eu sentia, graças a Deus, eu e meu irmão, nós somos muito próximos, mas eu sentia que eu ia viajar para tal lugar, a família se reunia para juntar dinheiro, para comprar uma chuteira. Cara, e eu já sentia, né, que meu irmão, de uma certa forma, ele ficava meio de lado. Certo. Porque você, como um atleta, um jogador de futebol, eu joguei no Flamengo, que é um clube que tem um apelo maior no seu bairro, na sua cidade. Eu sentia que meu irmão, ele ficava um pouco de lado. Eu já via isso mesmo novo. Então, assim, vocês pais, cara, que tem um outro filho que não jogue, cara, se preocupe com ele. Porque às vezes o final de semana é de jogo, final de semana de treino, tudo é voltado para aquele atleta. Sim. A família vira tudo, vive toda em uma função programação. dele. E às vezes aquele teu filho, inconscientemente, né? Nenhum pai ama mais um filho do que o outro, mas ele se sente. Então, assim, pais, tenham cuidado com esse filho que não faz um esporte, que não é um atleta de futebol. Se preocupe com ele tanto quanto o teu outro filho. Perfeito. Para vocês pais aí, tenho certeza que esse depoimento do Rodrigo Silva é de uma importância vital, né? Que vocês têm, como ele falou bem, que são pais de mais de um filho, que tenha realmente esse cuidado, porque às vezes as coisas acontecem até mesmo sem querer, né? Porque como o Rodrigo Silva falou muito bem, quando você tem um filho que joga, acaba que toda a casa se mobiliza em prol do sonho dele. Mas aí você também tem que ter esse discernimento, essa sabedoria para você lidar com o seu outro filho que de repente quer seguir um outro caminho, que o caminho dele também é tão importante quanto o caminho do jogador de futebol também. Irmão, é isso. Cara, espero que você tenha sucesso. Espero que você tenha, não. Você já é um homem de sucesso. E eu falo isso, eu vou até fazer um relato. O Vinícius é um homem que me inspirou muito a me tornar um homem de Deus. A gente teve uma passagem muito interessante, que a gente trabalhou durante 1 ano. O Vinícius ficou encostado no Flamengo esse período. E a gente trabalhou, né? Eu tive o privilégio de dar aula para ele esse período. E, cara, ele conseguiu voltar a jogar futebol, que é a coisa que ele ama. Independente de dinheiro, porque a gente pensa muito no dinheiro, né? Mas o jogador muito jovem, às vezes ele é descartado, de uma certa forma. E o Vinícius voltou a jogar num clube aqui no Rio. E na pré-temporada ele falou, ele não deve nem lembrar disso, ele falou comigo um dia antes.
que estava se sentindo bem fisicamente, no nível dos caras. No outro dia ele teve a primeira ruptura de joelho. E aí a Joyce comentou comigo, eu queria ligar para o Vinícius, não sabia o que falar, e ele não lembra. E à noite ele estava orando a Deus e agradecendo a Deus, porque era o Senhor da vida dele. Depois de um ano sem jogar, ele teve uma lesão, e ele estava ali orando à noite, quando eu tentei falar com a Joyce, não deu para eu falar com ele, mas aquilo ali me fez ter gana de conhecer o Deus que você servia. E ali foi uma virada de chave para minha vida, irmão. Que bom, mano. Fico feliz. Até aproveitando isso que você falou bem, porque, assim, não só o futebol, como a vida em si, né? Você, nem sempre o caminho é perfeito, né? E às vezes acontecem situações que fogem do teu controle, né? Como você lembrou bem da primeira lesão que eu tive no meu joelho, né? E você tem que escolher como você vai passar por cima disso, né? É difícil, né? Você tem que ter um mental muito forte, tem que ter muita resiliência, pedir a Deus muita sabedoria, ter o apoio da sua família por perto, que isso faz total diferença, para que você consiga dar a volta, né? E voltando ao que a gente estava falando, quando que você entendeu, né? Você teve toda a sua busca na categoria de base para se tornar um jogador de futebol, mas quando você entendeu que era o momento de você parar e de você virar a chave para um outro segmento da tua vida? Então, como eu disse anteriormente, eu saí do Flamengo, fui para o Cruzeiro, fiquei um ano sabático, e aí eu vi os meus amigos de categoria do mesmo ano que eu chegando ao profissional, a minha família muito pobre mesmo, cara, eu precisava dar um start na minha vida. Eu fiquei um ano sabático e aí eu arrumei um emprego, cara. Fui trabalhar numa recepção de hospital. Não é demérito nenhum, mas para uma criança que tem um sonho de ser jogador de futebol. Sim. E aí você vê seus amigos chegando ao profissional, você tá numa recepção de hospital, isso mexia com o meu ego. Tipo, me dava vergonha quando chegava alguém e perguntava, mas só que eu entendia que eu precisava ajudar minha mãe. Tipo, eu precisava ajudar minha mãe. Minha mãe ficou desempregada, eu tive que trabalhar, só que eu não queria ficar naquilo para a vida inteira. Eu gostava muito de treinar. Sim. E aí eu já treinava numa grande academia aqui da cidade. Entrei numa faculdade, comecei a estagiar e ali meus sonhos, cara, foram acontecendo. O futebol, como qualquer outro esporte, te dá essa maturidade. A gente lida com perda e com vitória desde muito cedo. Então eu acredito mesmo que a gente veja o mundo diferente das outras pessoas. E o fato de você ter passado por cima do teu orgulho para trabalhar, para ajudar a tua mãe, isso já mostra o quão vencedor você já era. Não é fácil, mas realmente eu tive que passar por cima, porque eu não tinha opção. Sim, porque é o que a gente faz. Você tem que abrir mão do que você de repente gosta, né, de o que te dá prazer, mas que naquele momento você entende que não é aquilo que vai te gerar algo. Você, como você frisou bem, você passou por cima do teu orgulho porque você colocou a sua família em primeiro lugar, né? Você pensou o quão seria importante você ser um alicerce, uma pessoa que ajudasse Sim. a tua mãe. Você deu as mãos para ela. Sim. Mesmo que momentaneamente você tenha tirado o teu sonho um pouco de lado, você priorizou a tua família. E isso que é importante. E através disso, cara, eu olho assim para minha vida e eu penso, eu consegui realizar sonhos que todos os meus amigos que foram jogadores de futebol realizaram antes de mim. Certo. Demorou um tempo, mas eu realizei de ter uma boa casa, de ter um bom carro, de frequentar bons restaurantes. Tudo é no tempo de Deus. Perfeito. E eu pude viver tudo isso. E vivo até hoje, graças a Deus, por isso. Para vocês, mais uma vez, pais principalmente, né? É maravilhoso a gente incentivar nossos filhos e querer que eles cheguem. E para vocês, atletas também. Só que quero que vocês entendam que o futebol, ele é muito concorrido, é um funil, como a gente chama, né? E, infelizmente, não são todos que vão chegar. Mas eu quero trazer para você hoje de uma forma muito especial, né? O Rodrigo Silva é um cara extremamente vencedor, né? Realizado hoje profissionalmente, é um empresário de sucesso, mas que passou pelas mesmas batalhas que você passou, as mesmas dificuldades. Ele perdeu o pai cedo, teve que ser resiliente, abençoou a sua família e hoje ele é um cara vencedor e ele não foi um jogador de futebol profissional. Então, o depoimento dele mostra aqui para vocês de uma forma muito clara o quão vencedor ele é. Irmão, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre isso. Coisa que mexe, que às vezes eu não tinha oportunidade. Acho que a gente nunca conversou, né? Sim. A gente, graças a Deus, a gente tem momentos, a gente pode conviver. A gente nunca conversou sobre isso, né?
E é muito legal, obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo falar. Fiquei feliz com o convite, porque quando chega algum pai de atleta aqui, que eu tenho a oportunidade, eu tento mostrar esse lado. E eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe nesse projeto, que já é de sucesso, graças a Deus. Irmão, aproveita esses meninos que você tem esse contato diário, né? Que hoje na sua nova função, né? Hoje você é um personal trainer de sucesso. Aproveita esse tempo com essas crianças. Por quê? Porque tudo isso que você viveu é de muito valor, né? Porque tem pessoas que sabem do jogador de futebol, sabem do dia a dia, mas quem viveu, quem esteve no dia a dia como você esteve, toda a experiência que você adquiriu, poucas pessoas vão ter. Então, tipo assim, esse contato que você tem com as crianças, usa mesmo a tua experiência, orienta os meninos, orienta os pais quando te dão a oportunidade, porque realmente as pessoas hoje vê o futebol, eu passo por isso também no dia a dia, tanto com o Samuel, com o Benjamin. Os pais hoje é uma obsessão muito grande que o filho jogue futebol, né? E eles colocam isso como uma meta de vida. Tipo assim, que se não for jogador de futebol, os filhos dele não tem nada. E tipo assim, e a vida não é assim, porque tem médicos, tem fisioterapeutas, tem preparadores físicos, tem scouts de futebol. Hoje tem uma gama de profissões. O mercado do futebol hoje oferece muitas oportunidades. Sim, e todos eles são vencedores. Imagina se só existe jogador de futebol e toda uma retaguarda. Você vê hoje o time do Flamengo, o próprio Felipe Luiz, hoje é um treinador de sucesso. Foi um jogador, hoje é um treinador também. Então, tipo assim, são várias situações que a gente pode agregar, né? E esse teu depoimento, a tua vida hoje, a tua experiência, tudo que você conquistou, tenho certeza que você ainda vai conquistar muito mais ainda, é fruto disso. Você foi um cara resiliente, um cara que se esforçou, entendeu o momento do futebol, que de repente não seria o que você almejou, mas que você também se tornou um vencedor partindo para outra área. E hoje você, através do teu trabalho, também oportuniza muitas situações para outros garotos também. Sim, isso mesmo. É por aí. Realmente eu acredito que hoje eu possa ser canal para trazer esses jovens à realidade, né, essas crianças à realidade, porque cada vez é mais cedo, né? Essa profissionalização do futebol, né? Cada vez mais rápido. E eu peço a Deus que me capacite, não só na questão técnica, mas com sabedoria para poder transmitir isso quando tiver oportunidade. Deixa uma mensagem para os pais e atletas ali para o nosso canal. Cara, se tem um sonho, lute por aquele sonho. Pais, se vocês podem proporcionar todos os recursos para que o seu filho se torne jogador de futebol, proporcionem, mas entendam que há vida após o futebol, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Perfeito, pessoal. A gente encerra essa entrevista por aqui, né, com o nosso amigo Rodrigo Silva, com essa história que tenho certeza que vai falar muito com você, você vai se identificar nessa história e que você possa entender, principalmente você pai, né, que o futebol é maravilhoso, mas que não existe só o futebol como caminho e que você, atleta, também entenda. Dê o seu máximo, se esforce para conquistar, mas entenda que se por motivo aqui ou acolá, a gente não sabe, que se acontecer de você não chegar a se tornar um jogador de futebol profissional, que você entenda que você tem milhares de caminhos que você pode percorrer. É isso. Um abraço a todos. Com Deus, galera.